nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. O meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, @Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é um debate dos 5 jogadores que foram contratados de forma contestada pela torcida, mas surpreenderam e foram bem com a camisa do Santos. A questão desse tema é mais porque vocês estão gostando quando eu faço esse tipo de tema de 5 jogadores que eu não queria nem de graça, 5 jogadores que eu não queria de volta, ou 5 jogadores que só deram certo no Santos. Então decidi fazer hoje de contratações que foram contestadas e no final acabaram dando certo aqui no Santos. Bom, sem enrolação, já vou começar a lista dando um nome. Esse nome é um pouquinho mais recente, que é o Marinho. O Marinho, que passou pelo Santos em 2019 e ficou até 2021, chegou de forma contestada do Grêmio. O Marinho, para quem não lembra, ele teve 2 auges na carreira, 2016 no Vitória e 2020 no Santos. Quando o Marinho saiu do Vitória, todo mundo queria contratar o jogador, mas ele preferiu fazer seu pé de meia lá na China. Quando ele voltou para o Brasil, ele jogou pelo Grêmio onde não foi bem e foi utilizado como moeda de troca. Quando ele vem para o Santos, a torcida pega um pouco no pé por ele não ter jogado bem no Grêmio e também no passado ele não foi bem no Cruzeiro depois que saiu do Vitória. Então a torcida falou: ah, é jogador de time pequeno, é jogador para jogar uma Série B, não é jogador de Série A, não é jogador do Santos. Mas aconteceu muito pelo contrário aqui no Santos. Em 2019 o Marinho foi bem, em 2020, como eu falei, foi o auge da carreira dele. Em 2021 ele foi abaixo, mas não deixava de ser destaque da equipe santista. O Marinho, com a camisa do Santos, fez 113 jogos e 51 gols. O Marinho estava muito bem aqui, até brigar com a diretoria do Santos, expor o clube em uma entrevista com o Ademir Quintino. Depois disso ficou sem clima com a torcida, sem clima com a diretoria e acabou indo para o Flamengo. O segundo jogador que foi bem contestado aqui no Santos e deu certo é o Basílio. O Basílio foi o talismã do time do Santos em 2004. Digo talismã porque toda vez que ele entrava, o Santos conseguia fazer o gol de empate e até gol da virada. O Basílio, toda vez que ele entrava, ou ele fazia gol, ou ele dava a assistência para o gol. E o Basílio veio de forma contestada, porque ele jogava bem na Ponte Preta. Depois da Ponte Preta, ele teve uma rápida passagem no Grêmio e não foi bem. Bastou essa passagem no Grêmio para a torcida falar que era jogador de time pequeno, jogador de equipes que disputam a Série B ou para não ser rebaixado. Com isso, a torcida já pegava no pé e quando foi contratado foi muito contestado, mas conseguiu corresponder dentro do campo, tanto na temporada de 2004 como a de 2005. Como eu falei, foi considerado uma peça fundamental do título brasileiro de 2004. O Basílio pelo Santos fez 116 jogos e 42 gols, e hoje está aposentado do futebol. O terceiro da lista, que veio de forma contestada, foi o Arouca. Para quem não lembra, em 2010 o Santos fez uma troca com o rival do Morumbi do Arouca pelo Rodrigo Souto. Então o Santos cedia o Rodrigo Souto, que na época era um dos melhores da equipe do Santos tecnicamente, para o rival do Morumbi, e pegava o Arouca na troca. O Arouca, que tinha ido muito bem no Fluminense, mas não foi tão bem no nosso rival, acabou deixando a torcida com o pé atrás e contestar essa contratação, ainda mais pelo fato de ceder o Rodrigo Souto na negociação. Deixou a torcida do Santos muito pé da vida, mas para nossa sorte deu muito certo. O Arouca teve uma passagem aqui de 2010 a 2014, antes da sua saída polêmica para o rival da Barra Funda. Mas para mim eu considero o Arouca ídolo por causa das histórias de bastidores que falam da saída do Arouca para o rival. Porque dizem que quem forçou a saída dele foi o Dagoberto Santos, assim como o Dagoberto Santos, junto com o Modesto Roma, forçou a saída do Dracena e do Aranha também da equipe santista, levando eles para os nossos rivais. Então,
eu inocento um pouco o Arouca nessa história pela questão de uma péssima gestão que forçou a saída dele. O Arouca conquistou 6 títulos no tempo que ficou na Vila Belmiro e foi crucial em todos os títulos, foi peça fundamental. O Arouca fez 264 jogos com a camisa do Santos e 6 gols. O engraçado é que se você pegar a carreira inteira do Arouca, ele tem 15 gols na carreira, 9 pelo Fluminense e 6 pelo Santos. Nunca foi um hábito dele fazer gol, mas na questão da marcação e saída de jogo, ele ia muito bem. Como eu falei para você, 2010, 11, 12 do Arouca foi fora do normal. 13, 14 ele já jogou um pouco abaixo do que poderia. E assim como o Basílio, ele está aposentado hoje em dia. O quarto da lista é um lateral que veio do rival de Itaquera, que é o Kleber, que tinha apelido de Kleber Chicletinho. A questão do Kleber, a contestação da torcida não foi nem pela questão técnica, porque o Kleber sempre foi um grande lateral. Para mim, o Kleber foi o segundo ou o terceiro melhor lateral esquerdo que eu vi jogar pelo Santos. Lembrando que eu assisto o Santos desde 2002. Então, a questão do Kleber, o que pegou foi o fato dele ser muito identificado com um rival do Santos. Não foi nem a questão técnica, mas como ele veio para o Santos de forma contestada, logo ele começou a jogar bem e caiu nos braços da torcida. O Kleber jogou no Santos de 2006 a 2008. Em 2009 ele foi para o Internacional, hoje também se encontra aposentado. No Santos ele fez 178 jogos e 13 gols. Bom, o Kleber em 2006, 2007 foi peça-chave no bicampeonato paulista e também nas boas campanhas do Brasileirão daqueles anos. Em 2008 era um dos poucos que tinha qualidade técnica, que evitou o rebaixamento inédito do Santos no Brasileirão. Então o Kleber aqui foi muito bem, o que fez a torcida esquecer a ligação dele com a torcida rival. Agora o último é o meu maior ídolo, isso é uma opinião pessoal, claro, eu sempre deixei claro que ele é meu maior ídolo, que é o Fábio Costa. O Fábio Costa, que veio do Vitória para o Santos nos anos de 2000, 2001, e ficou no Santos a sua primeira passagem até 2003. Depois voltou para o Santos em 2006 e ficou até 2009. Sem contar que em 2010 ele tinha contrato com o Santos e chegou a ser emprestado para Atlético Mineiro, chegou também a ser emprestado para São Caetano, mas não conseguia jogar mais da mesma forma. O Fábio Costa tem um número incrível de 332 jogos com a camisa do Santos. O Fábio Costa veio contestado da primeira vez porque ele era a contratação de uma equipe como Vitória, que sempre brigava para não cair ou estava nas divisões abaixo da Série A. Então, todo mundo tinha aquele pé atrás em relação ao Fábio Costa. Mas a sua primeira passagem, ele foi um dos heróis do título brasileiro de 2002. Eu nunca vou esquecer o que ele pegou naquela final. Como eu falei, ele virou meu maior ídolo, porque assim, eu fui goleiro, já gostava de jogar no gol. E também eu comecei a acompanhar o Santos de 2002. Eu vi o Fábio Costa e para mim o Fábio Costa era o melhor goleiro do mundo na época. Depois disso, o Fábio Costa saiu e a segunda passagem dele pelo Santos também foi contestada porque ele saiu do Santos para ir para um rival. Ele foi para o rival de Itaquera, ele chegou em um jogo na Vila Belmiro fazer gestos para a torcida e quando o Luxemburgo pediu ele de volta, a torcida contestou por ele ter feito gestos para a própria torcida e também ter ido para um rival. Mas mesmo assim o Luxemburgo bateu o pé e trouxe o Fábio Costa. Foi um dos principais destaques do bicampeonato paulista 2006-2007 e um dos heróis contra o rebaixamento em 2008. Eu nunca vou esquecer a partida Santos e Figueirense na Vila, que o Santos ganhou de 3-0, e ele acabou pegando um pênalti. Eu sei que muitos vão achar estranho e falar, pô, o jogo estava 3-0, só porque ele pegou um pênalti ele virou herói? Não, é porque ele pegou o pênalti quando estava 0-0, e se o Figueirense abrisse o placar, seria difícil o Santos virar, ainda mais o de 2008. E se você pegar o fim da tabela, ficou em 15º com 45 pontos, e o primeiro da zona do rebaixamento foi o Figueirense com 44. Então eu considero ele um dos maiores heróis contra o rebaixamento em 2008. E na questão do último ano que ele jogou pelo Santos em 2009, ele foi bem até, ele foi queimado por causa daquele gol do Ronaldo que ele tomou. E, ao mesmo tempo que eu sei que ele errou, também foi orientação do treinador, que ele mesmo fala isso em entrevista. E ele mesmo fala, né? Melhor tomar um gol de um Ronaldo fenômeno do que um Zé Ninguém. Isso são palavras do Fábio Costa, não minha.
Continuando aqui do Fábio Costa, ele se lesiona no meio da temporada, aí a gente acaba sofrendo com o Felipe Mão de Alface ou o Douglas, que eram goleiros bem limitados. Então o Santos acabou conquistando nada em 2009, tá certo? Bom, gente, tá aí a lista de contratações que surpreenderam. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.